Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com vocês, amém? Glória a Deus, dando sequência a essa programação maravilhosa da Semana Santa. É um privilégio poder estar aqui, além de estar cantando, né, em algumas ocasiões, poder estar trazendo a palavra de Deus para nós aqui. É um desafio, amém, meus irmãos? Eu quero que no início você possa abrir lá em Hebreus, capítulo 2. Glória a Deus. Estou com os versículos já abertos aqui. E nós, desculpa, não falei, né? 14, 15. Aleluia. Hebreus 2, 14 e 15. Amém? Vamos nos colocar de pé e nós vamos ler a palavra de Deus e logo depois nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Achou aí? Hebreus 2, 14 e 15. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Amém? Vamos ler ele novamente depois, mas eu quero que você, se você puder, dê a mão para o irmão que está ao seu lado aí. Irmãos, as canções que foram ministradas hoje, irmãos, teve uma que eu falei, nossa, que música de Santa Ceia essa, né? Tem muito a ver, né, com o tema voltado para hoje. Depois, se você puder, volta lá no YouTube e ouça a letra dessas canções, que poderoso. Vamos orar, você de mãos dadas aí com seu irmão, que foi comprado com o sangue de Jesus. Senhor amado, muito obrigada, Senhor, por esta noite, que o Senhor já sabe de todas as coisas que iria acontecer. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, pela vida. Obrigada pelos teus livramentos, Senhor. Sim, obrigada pelo livramento hoje, Senhor, pela manhã da Isabela, irmã do Juan. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está no controle sempre de todas as coisas. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso e nós queremos cada dia mais, Senhor amado, estar mais perto de Ti e aprender mais do Senhor. Senhor, esta igreja é Tua, é uma igreja linda, liderada pelo nosso querido pastor Ayrton. E eu sei que o Senhor tem cuidado dela. A igreja é do Senhor, liderada por o nosso querido pastor, e o Senhor tem cuidado dela. Senhor, fala conosco nesta noite através da Tua palavra. Ela é tudo que nós temos e isso basta para nós, Senhor. Senhor, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas que há na Tua lei. Tudo que ainda nos prende no medo, tudo que ainda nos prende em incertezas, vão caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ontem nós aprendemos sobre estarmos de olhos abertos e muitos estão com olhos fechados ainda, mas eu creio na ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu creio na Tua ação do Teu Espírito Santo, que tudo que ainda está impedindo vai caindo por terra. O Senhor vai limpando, vai restaurando, vai operando. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta verdade, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Senhor, nesta noite. Todas as nossas preocupações nós lançamos diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós também. Se alguém enfermo aqui, seja curado em nome de Jesus. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Receba a sua cura, receba a sua cura emocional, a sua cura das suas emoções, oh, do seu intelecto, em nome de Jesus. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui nessa noite, está em nós.
Oh Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Na verdade estamos aqui por Ti e para Ti. Muito obrigada, Senhor, por não desistir de nós. A Ti a honra e a Ti a glória. Amém. Vamos dizer glória a Deus. Amém. Aplaudam o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Pode se assentar aí. Glória a Deus. Amém. Você está aí sentado aí do lado do seu irmão. Só fala assim com ele. Que bom que você veio. Que bom que você veio, pastor Orlando. Que bom que você veio aí, Tigrinho. Glória a Deus, porque você está aqui. Amém? Quero falar com vocês rapidamente, irmãos. Começar falando, porque hoje é sábado, né? Então nós temos tanta coisa para falar na sexta-feira, nós temos tanta coisa para falar também no domingo de ressurreição, amanhã, amém? Mas no sábado, se a gente olhar para o que aconteceu com os discípulos, o que estava acontecendo em Jerusalém, irmãos, era um sábado de medo e de incertezas, né? No sábado, Judas, um dos discípulos de Jesus, e se você for olhar o caráter de Judas, era um dos melhores ali, viu? Era oculto, né? E ele veio trair Jesus, e vendo Judas, né, que ele fez parte ali da conspiração, pegou aquelas moedas que ele havia recebido, comprou, devolveu lá, e ele foi se enforcar. Tudo isso no sábado. Os discípulos fugiram ali no início, haviam fugido, Pedro negado Jesus. Irmãos, e o sábado já era o sábado ali do descanso, tanto que eles correram, né, para tirar o corpo de Jesus ali antes ali da preparação. Porque no sábado iria começar ali o momento de descanso. E pensa na confusão que estava na vida daqueles discípulos. Você já se sentiu assim? As suas esperanças frustradas? Quando os discípulos, quando Jesus, eu não lembro quem foi, se foi André ou Tiago, falou assim: encontramos o mestre, aquele lá que havia sido anunciado, encontramos. E você pensa no sábado, toda a sua esperança, toda a esperança dos discípulos. Lembra aquela frase, né, solene de Pedro? Eu amo essa frase. Senhor, para onde nós iremos? Falou para Jesus. Senhor, para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Mas chegou o sábado, Jesus morreu, e chegou o sábado, em que eles estavam com medo, confusos, e haviam esquecido que o Senhor já havia falado isso com eles, que era necessário isso acontecer. Talvez você esteja, por circunstâncias da vida, esteja passando por um momento, assim como os discípulos passaram, um momento de sábado, de incerteza, de indecisão, de confusão mental. Eu quero dizer para você que até hoje, pessoas vivem como se Jesus não tivesse ressuscitado. Pessoas vivem como se Jesus não tivesse vencido a morte. Irmãos, essas canções aqui. Pessoas vivem como se Jesus ainda estivesse na cruz, ou ainda acreditando naquilo que os guardas foram pagos para dizer. Vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. Pessoas vivem sem a esperança. E muitas das vezes dentro das igrejas, o que tem acontecido? A boa notícia continua ecoando. O sábado vem, mas o domingo já chega. O domingo já está apontando, igreja. O domingo da ressurreição de Jesus. Este momento foi muito desafiador para os discípulos, toda Jerusalém e redondezas. O sábado que sucedeu à morte do nosso Senhor foi tomado de silêncio, de medo e de incertezas. Se você se identifica com os discípulos, você vai se identificar com eles na ressurreição de Jesus. Os discípulos amedrontados, confusos, poderiam pensar que seriam os próximos. Começaram com o nosso líder, agora seremos os próximos.
Quando Jesus aparece no meio deles, estavam eles reunidos com as portas trancadas, porque eles estavam com medo, eles estavam temerosos. Você tem vivido uma vida de medo? Quantas pessoas não conseguem sair de suas casas, estão trancadas, temerosas, porque só ouvem notícias ruins, porque semelhante àquela, vieram roubar o corpo do Senhor. Estão sempre pagando para que a sua esperança continue nula. Estão pagando para que você continue num sábado fatídico, triste, igreja. Essa palavra, ela é muito real, muitas das vezes, para pessoas que estão vivendo nessa situação. Havia tristeza, havia confusão. Judas havia se suicidado. Em Jerusalém só se falava do ocorrido. Pastora Cassinha falou ontem, caminho de Emaús, chegou Jesus. O que vocês estão comentando? E os discípulos falaram: você não sabe, você não estava aqui não? A confusão que está em Jerusalém sobre Jesus. Jerusalém estava em confusão com a condenação e morte do Senhor. A esperança dos discípulos havia sido destruída. Talvez por alguma notícia. Sabe, irmãos, a gente esquece, os discípulos esqueceram. Por isso que a igreja só sobrevive. Na verdade, a igreja só existe por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para avivar a chama, para avivar a esperança. Porque eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia falado para eles. E Jesus havia falado: olha, eu vou, mas virá o Espírito Santo e vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Por isso a palavra de Deus diz: não entristeçam o Espírito Santo, não apagueis o Espírito. E se assim está acontecendo, peça perdão e volte para o Senhor, porque Ele fará você lembrar de todas as coisas que Ele tem ensinado, que Ele tem alertado. E os discípulos assim o fizeram. Com a condenação e morte do Senhor, a esperança havia sido destruída, mesmo eles sendo avisados de que isso precisava acontecer. Eles não tinham compreendido ainda e não sabiam o fim da história. Você tem que buscar a verdade. Sim, você tem que buscar a verdade. E a verdade é que Ele ressuscitou. Mas vamos voltar aqui ainda no sábado. Olha a confusão dentro deles. Aquele que conquistaram os seus corações com amor e palavras poderosas que transpunham a sua alma. Vez por outra, quando Jesus acabava um sermão, nossa, que palavras poderosas, suas palavras entram em mim, suas palavras não são de hipocrisia, realmente Ele se importa comigo. E ele se lembrava: como pode aquele que conquistou meu coração, aquele que expulsara demônios e os fazia se prostrar diante da sua autoridade, aquele que curava os enfermos, aquele que ressuscitara Lázaro, aquele que ressuscitara a filha de Jairo, aquele que ressuscitara o filho da viúva de Naim, estava morto. Nossa, um dos que estavam ali na cruz: poxa, olha, se você for mesmo filho de Deus, desce daí, para que a gente creia. Ainda falaram isso. Poxa, mas se você for mesmo, desce dessa cruz e a gente vai crer. Mas Ele veio para cumprir tudo. Ele veio cumprir todas as coisas que dele estavam escritas. Tudo parecia perdido, pois de fato foi um sábado muito difícil. E eu digo a você, se você está passando um sábado difícil, se apegue à notícia da ressurreição. Olha só, não foi uma farsa. Jesus de fato havia morrido. Para quê? Para se identificar com o ser humano na morte.
Olha o que nós lemos aqui em Hebreus, acabamos de ler. Visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Então Jesus teria que passar por todo esse processo. Olha só, Jesus se identificou conosco com a sua morte. E se aqui, se ali em Jerusalém, se no coração dos discípulos, se nas redondezas, tudo isso estava acontecendo, Judas morre, e aí ali os religiosos pegam aquele dinheiro e compram o campo, e dão o nome do campo ali. Tudo isso acontece, irmãos, vai acontecendo. Muita coisa estava acontecendo também, enquanto Jesus experimentava a morte. Muita coisa acontecia, igreja. A morte que começara lá em Adão, e por consequência, toda a humanidade viveria. Jesus também viveria a amarga separação de Deus, o seu Pai. A morte que começou em Adão e passou para a eternidade, o nosso Senhor também. E Ele ali naquela cruz, Ele falou: meu Pai, por que o Senhor me desamparou? Porque toda a ira de Deus contra o pecado, o Filho estava carregando. E Ele sofreria aquela amarga separação. Mas olha só o que estava acontecendo ali, igreja, neste sábado. Olha só, as garras da morte tentaram, que se apoderaram de Adão, tentaram se apoderar de Jesus, não conseguiram deter o Senhor. Por quê, igreja? Porque não havia legalidade da morte em Jesus. Não havia pecado em Jesus, e ela tentava segurar a vida, e ela não conseguia, porque Ele era o Cordeiro Santo e puro de Deus, e ela tentava agarrar Jesus e segurá-lo nas profundezas da morte, mas não conseguiu. Ali Jesus travava e venceria uma guerra que resolveria o meu e o seu problema. Olha o que diz Hebreus: por sua morte derrotasse aqueles que têm o poder da morte e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus resolveria o meu e o seu problema. Estava sendo travada. Tragada foi a morte pela vitória, pela vida. 1 Coríntios 15, 54b, diz assim, põe aí pra gente, para vocês acompanharem. A morte foi destruída pela vitória. Alguém desde Adão surgiu e conseguiu vencê-la. Tudo isso acontecia, tudo isso. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? E ainda diz assim, irmãos, quando o Senhor, evangelista João, ele foi um dos últimos a morrerem, e ele estava ali numa ilha, e o Senhor então revelaria algo para ele. O Senhor se manifesta para ele, uma visão linda para ele, e olha só como Jesus se identifica. Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: quando vi cair aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Posso ouvir glória a Deus? Irmãos, chave simboliza autoridade. Agora é com Jesus. Agora, irmãos, quem entra lá é só quem realmente quer. Porque quem não quer ir para lá, tem agora Jesus para herdar o céu e a vida eterna. Eu tenho as chaves do Hades. Ele venceu. E olha só, irmãos,
Ainda em Atos capítulo 2, 23 e 24 diz: este homem lhe foi... Pedro falando pelo poder do Espírito Santo, falando de Jesus, este homem lhe foi entregue por propósito determinado. Atos 2, meu irmão, 23, 24. E pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, e pregando-o na cruz. Mas olha só o que diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte tentou, irmãos, tentou, mas foi impossível, porque nele, em Jesus, não havia legalidade, em Jesus não havia pecado. Ele venceu por nós, Ele assim o fez por mim e por você. Posso ouvir glória a Deus? Essa verdade, irmãos, vai mudar toda a nossa história. Essa verdade vai mudar toda a nossa vida. O tema que foi proposto foi revolução. A esperança deles de que viria alguém que revolucionaria no bom sentido da palavra. Porque quando a gente ouve revolução, quando a Olivia falou revolução, eu pensei logo no Che Guevara, né? Ali, o líder ali da Revolução Cubana. Irmãos, e ele foi, na verdade, alguém que até hoje tem fãs. Tem fãs em todas as áreas da sociedade. Ele foi um exímio comunista, ele expôs toda a ideologia no mundo todo. E ele era um assassino. Ele foi um revolucionário, irmãos, para o mal. Mas a revolução, o sentido da palavra é transformar. Revolução é o ato ou o efeito de revolucionar-se, que pode ser definido como transformar profundamente, causar profunda e sensível mudança. Jesus fez isso no mundo, Jesus fez isso em mim e em você. Aquela canção, Cristo ou Barrabás, fala: a verdadeira revolução é Cristo. A verdadeira revolução é eu viver para Cristo. Tentei em várias ideologias, ele falando, mas eu encontrei somente em Cristo. E aí, irmãos, para respaldar tudo que os discípulos fizeram, e esse evangelho chegando até nós, a ressurreição de Jesus respaldou todos os sinais e maravilhas. Todas as palavras de sabedoria e de graça são respaldadas pela ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado e vencido a morte, ainda estaríamos mortos em nossos pecados. Nossa esperança continuaria morta e nula. Se Jesus não tivesse ressuscitado, as canções que faríamos, que entoamos aqui, seriam falsas, seriam um erro, como adoraríamos um Deus morto. E Deus condena a invocação de mortos. A ressurreição de Jesus respalda o cristianismo. E as peças agora sim começam a se encaixar para os discípulos. Era necessário passar pela morte, vencer e ressuscitar, para que hoje estivéssemos falando de um Deus vivo. E hoje, assim como ele falou com João, Jesus já havia ressuscitado, aparecido para eles e ascendido aos céus. Havia muita perseguição na igreja. Apocalipse foi escrito, irmãos, para trazer esperança, Cris, para a igreja daquela época. Muita perseguição. E o Senhor então se revela a João. E João estava temeroso e Jesus colocou as suas mãos: não tenha medo. Eu estive morto, mas agora estou vivo. Essa é a mensagem do Evangelho. As pessoas precisam de ouvir, você precisa de ouvir. Não tenha medo. Fala uma pessoa que sempre viveu com muito medo, com muita angústia, com muita ansiedade, com muito medo de olhar para frente. E essa palavra de Jesus vem como um bálsamo para nós. Não tenha medo. Estive morto, agora vivo para todos sempre. Passe essa palavra adiante, João. Passe essa palavra adiante.
Eu sou aquele que tenho as chaves do Hades nas mãos, da morte e do Hades nas mãos. Esta palavra, ela muda, ela transforma o nosso modo de viver. O cristianismo existe porque Ele ressuscitou. Do contrário, a história de Jesus seria reduzida a mais um grande homem que viveu na terra. Se Jesus não tivesse ressuscitado, cristianismo não existia. Se Jesus não tivesse feito a obra completa, irmãos, ainda estaríamos mortos em nossos pecados. E Paulo fala disso. Se não há ressurreição, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé. E vocês ainda estão em seus pecados. Mas agora, nós cremos que de fato Jesus ressuscitou. Ele venceu por nós. Está lá em 1 Coríntios 15. Aleluia. Jesus provocou uma mudança radical na humanidade. O Filho de Deus está entre nós. Seu Espírito hoje está entre nós. O desejo para esta noite é levar todos nós possamos ter uma reflexão profunda sobre o propósito de Jesus e a revolução que Ele causou na humanidade e em nós, no nosso coração, que se entrega a Ele, que haja uma entrega radical no nosso relacionamento com o Senhor, que haja um despertamento da igreja para a missão de levar esta verdade de sua morte, de sua ressurreição, de sua vitória sobre a morte, a todos quantos o Senhor nos enviar. Mas você precisa saber disso. Você precisa, quando o Senhor, as últimas palavras de Jesus ali com os discípulos ali, né, com seu patriotismo ali, Senhor, é agora e que o Senhor vai restituir o reino. É agora que nós vamos sair do domínio de Roma. É agora que nós vamos voltar a ser uma nação, que teremos um rei. Jesus falou, não lhe compete saber essas épocas, mas, contudo, no entanto, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Revolução é você passar para frente aquilo que você viveu. Você não ouviu falar, você viveu. E por você viver, você passa para frente. A pessoa ouve, a pessoa vive e a pessoa passa para frente. E acontece um grande mover deste reino aqui na terra. E eu tenho uma palavra para os jovens aqui. Amém? Eu queria que os jovens viessem aqui à frente. Na verdade, eu quero ler o relato de um jovem missionário. Aqui na frente, vem aqui. Sejam corajosos, vem. Isso. Aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, pode ficar aqui na frente. Isso, para eu falar com vocês. E a igreja também, preste atenção no relato deste jovem. Ele fala sobre revolução. Amém? Glória a Deus. Isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Jesus morreu a morte de vocês, para que vocês tenham a vida dele. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer algo com vocês. Eu quero que começar da Stephanie, do Lorenzo. O Lorenzo eu sei. E eu quero que cada um de vocês, corajosos, falem, gritem o nome de vocês. Vocês podem fazer isso? Podem fazer? Começa aí, vamos lá. Fala alto para a igreja ouvir. Isso, irmãos, o Senhor nos chama pelo nosso nome. A gente chama a todo mundo de apelido. A gente começa a ter intimidade. A Valéria, por exemplo, chamava ela de Valéria. Agora eu chamo ela de Val, né? Então, mas o Senhor nos chama pelo nome. Amém? O Senhor nos chama pelo nome. Glória a Deus. Nós temos um nome, amém?
Glória a Deus, aleluia. E eu quero que vocês possam aqui, irmãos, eu vou ler essa história aqui para vocês, mas eu quero que vocês aqui possam ousadamente dizer o nome de vocês, amém? Vai lá, começa com, olha o apelido, começa com Louro. O nome dele qual é? Fala aí, Louro, fala aí. Grita aí seu nome. Grita, isso, você de novo. Mais alto. Mais alto. Ô glória. Mais alto. Mais alto. Oh, glória. Oh, glória. Vamos lá, mais alto. Fala. Vitória. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esses jovens aqui. Amém. Eu tenho aqui rapidamente. Glória a Deus. Nós temos... Fala. Grita aí. Grita. Isa. Eu tenho aqui. Eu quero que vocês, se vocês quiserem sentar, pode sentar, mas é 5 minutos. Amém? Sentar aqui. Eu quero vocês aqui. Isso. O relato de um missionário chamado Luca Martini. Quem conhece aí? Luca Martini. Conhece? Uma bênção, irmãos. Ele é um missionário e ele visitou mais de 10 países. Isso da época que ele escreveu aqui. Agora são mais. Eu marquei algumas partes aqui. Tenho dito que Kurt, fundador do Nirvana, era a minha maior influência na adolescência. Mas só era uma influência porque eu me via no estilo de vida dele. Uma vida insatisfeita com este mundo. E era assim que eu olhava para o mundo. Se o mundo for isso aqui, então para que eu quero descer, dizia ele. E depois dele, tantos astros do rock tomaram meu coração. E vai dizer que nunca tomaram o seu. Mas... todo coração jovem clama por uma revolução. Lendo isso aqui, lembrei da minha época também, de jovem. Acordamos pensando como vamos mudar o mundo. Como vamos derrubar as diferenças e tirar os corruptos do poder. Não é à toa que o Estado Islâmico recebeu durante um período de tempo quase 30 mil pessoas por dia, e a maioria deles eram de jovens. Quem conhece o Estado Islâmico sabe que é um grupo terrorista. Um grupo terrorista. Mas por que eles atraíam tantos jovens? Porque se falava em revolução, porque se falava em mudança. E olha só, fazendo com que esses jovens se tornassem homens bombas, entrassem em estádios e se explodissem, porque eles acreditavam numa mudança, numa revolução. Olha só, a grande maioria jovem. Isso porque o jovem quer ter um motivo para viver. O jovem quer uma causa para lutar. E quando isso não acontece, a sua essência se perde e uma geração inteira se perde. Mas eu creio que não vai acontecer na sua geração. A minha geração que se passou, na sua geração. Uma das gerações mais produtivas foi aquela que viveu nos anos 60 nos Estados Unidos, tanto na política como na educação, como na música e na espiritualidade. E me pergunta por quê? Porque eles viveram por uma causa. Eles lutavam por algo. Alguns deles deram a vida por paz, outros por liberdade. Jovens decididos a mudar o mundo. E vai dizer que não mudaram? Dentro do coração jovem há um clamor por justiça, um grito por igualdade, desespero por liberdade e nojo de hipocrisia. A verdade é que queremos... mesmo que a verdade é que queremos a verdade, mesmo que ela seja dura, mesmo que ela custe a vida, a verdade é que buscamos heróis em alguém para nos espelharmos.
Olha só, mesmo Che Guevara, sendo o assassino que foi, ele foi um dos caras e ainda hoje é mais adorados pelos jovens europeus e latino-americanos. E por quê? Porque o cara resolveu falar que ia mudar o mundo com a ideologia comunista dele. Mas os jovens, olha, está falando de mudança, está falando de revolução, então eu quero. Olha só, resolveu então, o cara resolveu gastar a sua vida naquilo que ele acreditava, porque ele queria mudança. Objetivos errados, propósitos errados, consequências terríveis. Sendo jovem e insatisfeito com o mundo, eu procurei muitos exemplos na vida. Che Guevara morreu na guerrilha. Gandhi morreu. Kurt se matou. Um dos fundadores do Nirvana se matou. Ouse, milagre que ainda esteja vivo. Só que tem um homem que virou a minha vida de ponta cabeça. E esse homem também morreu. Só que ele é tão maravilhoso que ele ressuscitou. E ele é Jesus. Então, se tem uma causa, hoje qual tem sido, jovem, a sua influência? Quais as músicas têm te influenciado? Você será fruto daquilo que tem te influenciado. E Jesus quer que você seja influenciado por Ele. Olha só, é esse que eu creio que Ele seja, é esse que Ele é para mim. Como eu não posso querer seguir Jesus? Como eu não posso querer que mandou os seus discípulos darem a volta ao mundo falando sobre Ele? Porque o mundo precisa de um bom exemplo. Jesus falou, olha, o mundo precisa de exemplo, então vão dar a volta ao mundo e vão falar que eu sou um bom exemplo. Vão falar que eu posso ser seguido. E pasmem, os discípulos deram a vida por isso. Homens e mulheres em toda a história deram a vida pelas palavras vivas de Jesus. Olha só, e o Luca Martins ainda fala: estou cansado de ver uma geração parada no tempo. Me recuso a pensar que seja uma geração perdida, uma geração corrompida, uma geração com más influências. Só acho que precisamos de bons exemplos. E eu resolvi obedecer e quero mudar o mundo. E isso grita dentro de mim. Levanta aí, jovem. O mundo depende de você. Ouça o grito do seu coração. Já ouvi falar que jovem é incompreendido? Meu pai não entende, minha mãe não entende, meu pastor não me entende, meu líder não me entende. Se apegue a este amor. Deixe queimar este amor dentro de você. E eu creio que você, uma vez influenciado pelo Senhor, pelo poder da ressurreição do Senhor, será motivo de espelho, será espelho para essa geração. Você pode dizer todos juntos aqui, dê a mão aí, dá a mão aí, Aline. Se coloque de pé, igreja, se coloque de pé aí, nós vamos cantar agora esta canção. E eu quero que você levante assim, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e levante a mão aí do seu irmão aí, do jovem aí. Levanta aí e diga comigo: a minha geração não está perdida. Isso, a igreja não acreditou. Eu quero que você fale com verdade, porque jovem, ele não é hipócrita. Ele fala o que sente. E o único que pode agir no seu coração esta verdade é o Espírito Santo. Se você falou assim, é porque talvez você acredite. Você não esteja nem acreditando mais em você. Mas você vai declarar: a minha geração não está perdida. Você pode levantar aí a mão do seu jovem aí e dizer assim: a minha geração não está perdida. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão aí, igreja, aponta aqui para essa geração aqui. Vocês que são autoridade, vocês que são os pais, que são avós, que são líderes. Aleluia. Pode vir Lívia, pode vir Isabela e a princesinha, vem para cá. Fica aqui, isso. Agora vocês vão falar de novo junto com elas aqui. Tem mais algum jovem aí? Adolescente? Pode vir, vem a princesinha aí.
Isso, vem, princesa. Dá a mão aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dê a mão aí. Agora nós vamos falar mais uma vez mais forte. Se estão falando, se o mundo está pagando, assim como pagaram os discípulos, assim como pagaram os soldados para dizer que Jesus havia morrido, estão pagando para que a sua esperança, para que a sua geração seja corrompida e nasça uma geração mais corrompida ainda. Mas você vai falar no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo: a minha geração não está perdida. Você falou o seu nome aí, e a sua geração não está perdida. Vamos lá? 1, 2, 3. A minha geração não está perdida. Mais uma vez: a minha geração não está perdida. E agora vocês aí atrás, todos que estão aí, vocês vão declarar para eles aqui. E vocês vão ajudá-los em oração. Vocês vão ajudá-los de modo que Jesus seja a maior influência deles. Vocês vão falar: a sua geração não está perdida. Vocês recebam aí. Porque, irmãos, imagina se os pais não acreditam mais nos filhos. Isso tem um peso sobre eles. Olha, você está perdido. Você está perdido. Não tem mais jeito para você. E eles recebem isso. Eles recebem isso. E você vai declarar: a sua geração não está perdida. E vocês vão receber, em nome de Jesus. Vamos ensaiar agora. 1, 2, 3. A sua geração não está perdida. Isso, bem mais compassado para ficar bonito. 1, 2, 3. A sua geração não está perdida. Agora você vai virar para lá para receber. Que agora você vai receber aí, poder aí. Oh, glória a Deus. Olha isso, você vai receber poder. Está vendo seus pais aí, seus líderes aí, os anciãos da igreja aí? Vai vir poder sobre você aí, igreja. Vamos declarar: 1, 2, 3. A sua geração não está perdida. Mais uma vez: a sua geração não está perdida. Aleluia. Vira para cá agora os jovens. E se você puder vir aqui à frente, vem aqui você agora. Nós vamos cantar essa canção. Vem aqui à frente todos vocês, se puderem. Vem, sejam corajosos. Vamos dar exemplos aí, olha só, para os mais novos aqui. Vamos cantar. Yahvé, Rafa, Elohim. Enche aqui à frente, aqui ó. Enche aqui à frente, atrás. Pode vir. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui nessa noite. Oh, declara, igreja: Yahvé. Feche seus olhos se puder e declara esta canção agora. Aleluia. Agora, igreja, os jovens declarem, todos vocês, Yahvé, declare. Ressuscitou Jesus dos mortos, habita em nós. Adonai se manifestará. Ave, oh,
manifesta. Se clamamos, Ele se manifesta. Se o buscamos, Ele se manifesta. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui. E todas as cordas da morte que te prendiam de seguir adiante, de ter uma esperança viva, de viver uma vida que exalte o nome do Senhor. Todo esse poder das trevas cai por terra, em nome de Jesus. Declare: se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Declare: se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Agora nós vamos cantar. E você vai clamar: Senhor, como o Senhor prometeu, vem sobre nós. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos vem sobre nós. A minha geração não está perdida. E você que está aqui à frente, você vai clamar: vem sobre mim. Você que está vivendo num sábado de medo, de incerteza, de insegurança, vai clamando o poder. O poder que ressuscitou Jesus está aqui nesta noite. Ei, Jesus, toque em seu ombro e diga assim: não temas, eu estou vivo. Não temas, eu estou vivo. Jovens, a sua geração não está perdida. Adolescentes, a sua geração. Crianças, a sua geração não está perdida. Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, se adoramos, se buscamos, Deus se manifestará. Agora eu quero os pais, venha nos filhos aqui agora e ministra a vida. E vocês, talvez sejam seus netos, estão aqui, venha ministrar a vida. Se aqui nós temos adolescentes que os pais não estão aqui, venha aqui adotar ele e ministrar sobre a vida dele agora. Você tem autoridade de Deus. Se tiver algum jovem aqui, ó, a Bruninha está lá em cima, vem alguém orar aqui pelo Miguel, Felipe, né? Pelo Felipe. Se tiver algum aqui, vai orando. Em nome de Jesus. Isso, não deixe nenhum adolescente, nenhum jovem, nenhuma criança. Ministra a vida agora. Isso, ministra aí. Aleluia. Se clamamos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará sobre você. Oh, se adoramos, Deus se manifestará. Jovens, todas as garras do inferno que tentavam te prender numa revolução errada, num exemplo errado, cai por terra agora em nome de Jesus. Ministramos vida agora. Vida, vida, vida.
manifestará. Jireh se manifestará. Shaddai se manifestará. Se manifestará na sua vida. Se manifestará. Jireh se manifestará. Se manifestará. Declare. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Em nome de Jesus. Se manifestará. Benizete, vai lá ministrar lá sobre a sua filha. Manifestará. Jireh se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Isso aí, vida, vida. Vem alguém aqui ministrar aqui na Gabi aqui, ó. Quem vem aqui? Vem ministrar na Gabi. Isso, cadê a Aline? Aline, vem ministrar na Gabi aqui. Vem alguém, isso, pode ser. Deus se manifesta. Se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Aleluia. Amém. Cadê os jovens aí? Dá a mão aí novamente. E você vai gritar bem forte: a minha geração não está perdida. Você pode declarar isso? 1, 2, 3. A minha geração não está perdida. 1, 2, 3. Mais uma vez. 1, 2, 3. Não está perdida. Você vai declarar agora os pais aí. Todos vocês que estão aí, vamos declarar mais uma vez: a sua geração não está perdida. A autoridade sobre você, igreja. 1, 2, 3. A sua geração não está perdida. De novo. A sua geração não está perdida. De novo. A sua geração não está perdida. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. O poder da ressurreição de Jesus está aqui nessa noite. Vamos dizer glória a Deus.